Eu gostaria de começar. Então, passando a palavra para a Lilian Frias, em função de, já que essa mesa, o centro é a experiência artística, e ela é a interlocutora nesse projeto tão bonito que a gente fez juntas, né, com um grupo de artistas mais amplo aqui de Porto Alegre, com coordenação da Márcia Rosa. Passo a palavra para ela, para então começar dessa experiência que tivemos com a Janine, maravilhosa, no Jardim Botânico de Porto Alegre. Então, boa tarde. Meu nome é Lilian, na verdade, Lilian Goldani, eu uso, mas aqui está Frias, e agradecer a Márcia Rosa, como a Lilian Maus falou, de ter nos dado a oportunidade de ter formado, né, e ter a oportunidade de ter participado desse grupo, onde a maioria das pessoas já são do Arte Natureza, como a Lilian Maus é do Arte Natureza. Eu entrei por um convite, assim, e comecei a participar, e, na verdade, esse trabalho começou para a gente dar uma força para o Jardim Botânico, que, na verdade, estava sendo extinto, né, e foi extinto em 2020, e a gente começou a fazer trabalho para divulgação, para ver se isso poderia ter uma reversão, mas não teve. Então, a gente continuou, a gente foi fazendo os trabalhos, e quem nos apresentou as conchas foi a Janine. Já vou entrar direto no assunto das conchas. Quem nos apresentou os trabalhos, as conchas, foi a Janine. Tinham outras coleções, mas a Janine foi a que realmente abriu as portas e nos facilitou bastante se trabalhar. Então, poderia ter escolhido outros elementos, né? Mas, então, eu fui para a concha, ele não mostra para a concha, e a partir daí começamos a fazer o trabalho, e eu comecei a pensar sobre por que eu estava fazendo a concha. Acho que eu já posso abrir a apresentação? Já posso? Claro, Lilian. Vamos ver se eu faço aqui o share screen. Adorei seu fundo, aliás. Adorno no braço. Bom, então, começando aqui, tinha muitas conchas, assim, a gente, na verdade, eu sei que todos que entraram nas coleções das conchas fotografaram muitas conchas, trabalharam muitas conchas. Eu fotografei algumas, comecei a trabalhar com muitas, mas para mostrar o trabalho, escolhi esses aqui, né, que é a Cabestana. Eu não sei meu nome, mas esse aí é a Cabestana. Então, aqui eu comecei a fotografar as posições diferentes, os ângulos diferentes dela, e fui pesquisando, né, sobre a concha, até que eu achei um elemento de ligação com a própria concha, que é o que eu fazia antes, que continuo fazendo, que é a gravura em metal. Então, o título ficou Concha, Casa, Corpo e Pó. E aí eu fui fazendo alguns estudos dessas conchas, né, da forma, como trabalhar, o que trabalhar, e aí chegando nesse resultado dela, eu fiz uma matriz em metal. E aí me questionei por que eu estava fazendo a concha. Isso aqui é a matriz já gravada, lá é a matriz pronta para ser gravada, né? Então, eu não sei se vocês conhecem gravura em metal, talvez eu tenha que explicar um pouco, né? Explica um pouquinho, né, para o público, Lilian, porque eu acho que nem todos conhecem os processos. É uma gravura. Então, assim, ó, a gravura em metal eu abro sulcos numa chapa. No caso aqui eu estou falando metal, mas vocês vão ver que eu saí do metal e que eu tenho outras bases mesmo. A base é aonde tu vai gravar. Por exemplo, isso aqui é uma chapa de cobre, então eu estou fazendo uma gravura em metal. Poderia ser alumínio, poderia ser bronze, poderia ser outros metais. Então, a gente isola, ou tu trabalha manualmente com material, com pontas cortantes, ou tu faz por imersão, que são os ácidos. Essa aqui foi feita por imersão a partir de um ácido que foi o carbonato, tá? O percloreto de ferro. Então, tendo esta concha, já nos questionamentos, eu comecei a fazer uma ligação entre a gravura em metal e a concha. E aí eu percebi que a concha era uma casa, é uma casa. E ela traz dentro dela um habitante que
que vive dentro dessa casa. A gravura, eu abro casas nela e coloco nela um elemento flexível, mole, que se adapta a essas cavas que eu faço, que é a tinta. Então, eu comecei a ligar a imagem da concha com a lida da gravura. Essa gravura aqui é uma gravura que eu fiz com o carbonato, que aí eu comecei pensando, o que é o carbonato? O carbonato é uma concha em pó. E a gente trabalha muito com carbonato na gravura em metal. Então, eu comecei assim, não posso deixar passar essas ligações, que são muitas. Então, assim, ó, o carbonato, eu usei uma mistura de tinta, isso aqui já vem depois da história, mas já estou adiantando porque a imagem está aqui. E eu fiz uma sovada de tinta com carbonato e usei um óleo. Então, aonde o óleo pega, o carbonato se desloca e fica essas pequenas bolinhas, tá? Então, é uma relação entre o líquido e o oleoso. Aí aqui já é outro estudo de outra concha, da mesma concha em outro ângulo. Aqui é a forma da gravação com polímero e aqui a concha já gravada, tá? Aqui são as imagens que se tirou, que eu tirei daquela concha. Então, eu utilizei essa concha aqui, trabalhei ela, fiz a gravação e tirei imagens ampliadas para fazer novas conchas. Essas aqui são em alumínio, estão sendo trabalhadas ainda. E aqui era um projetinho que eu tinha apresentado de que eu ia fazer, né? Eu ia trabalhar uma concha, uma transparência, no caso um acrílico. Eu vou trabalhar dentro desse acrílico com o próprio pó da concha, que, na verdade, eu vou dar novamente uma existência a essa concha, não como um ser que respira, mas como um ser estrutural, como uma forma de linguagem, que é a gravura. Então, assim, as possibilidades, eu vou usar essa concha na imagem frontal e vou fazer o inverso dela. Então, aqui está a ideia do projeto. E aqui uma impressão dessa concha gravada já no acrílico. Se vocês não estiverem entendendo, pode perguntar, mas assim, é que isso aqui é dentro de um projetinho que eu tinha feito antes e que eu estou colocando aqui. Então, aqui, ó, nessa imagem, na última, que não sei se vocês conseguem ver, é a intenção de fazer a concha frente e verso. E aqui, de que forma eu desenharia essa concha para fazer. Aqui é o projeto em miniatura, já que estava esse problema da Covid, não tinha... Aqui era o projeto em miniatura, tá? As sobreposições. Então, o preto é uma imagem impressa. O branco aqui que mostra é a gravação no acrílico. E aqui é já o corpo da concha, que é a matéria, o carbonato, formando essa estrutura. E aqui é o trabalho que seria o trabalho dessa montagem. Então, assim, ó, aqui nesse trabalho a gente percebe que existe novamente uma concha. Então, eu falo de dar vida à concha, mas, na verdade, eu não dou vida à concha. Eu reestruturo uma imagem que forma novamente uma concha. Aqui é uma outra parte, aqui era o projeto, né, como é o projeto, e aqui como fica na realidade. Então, aqui vocês vão ver agora a imagem da relação que tem, que a concha alimenta o oceano. Por que a concha alimenta o oceano? Ela vai, quando esse elemento flexível, habitante dela, abandona a concha, ela vai se degradando, ela vai se desfazendo, você sabe melhor do que eu, ela vai se desfazendo e ela se transforma em pó. Esse pó alimenta o oceano, que devolve para a concha novamente a vida. Então, aqui, né, nessa imagem, eu estou tentando fazer um ciclo de relação entre o oceano e a concha, que é de vida e morte. Então, a concha se degrada dentro do oceano, que é o que está acontecendo aqui, mas o oceano devolve a vida para ela, em forma de outras conchas. Tá? Essa é a leitura do trabalho. Aqui a sequência de como seria apresentado o trabalho, não é? Uma sequência de imagens sobrepostas com um acrílico, e entre uma dessas imagens seria a própria matriz em metal, que eu ainda estou trabalhando.
Aqui seria a finalização dessa parte da exposição, onde entram as imagens e todas elas aqui serão impressas com carbonato, com tinta, que seria assim, ó, usar a concha na própria concha para reforçar o reestruturamento dela como resistência, vamos falar assim, resistência. Aqui é o trabalho, né, que vem daquela parte do trabalho de cima, que seria um trabalho mais educativo. Assim. O que eu tenho? As pessoas vão na praia e recolhem um monte de conchas, levam um monte de conchas para casa. E até eu perguntei para a Janine uma vez, faz diferença em levar as conchas, ou as conchas se reproduzem tanto, tem tantas conchas, que não faz diferença se levar uma conchinha, 2 conchinhas para casa. Aí a Janine disse, não, faz diferença sim, faz muita diferença. E, na verdade, eu estava pensando que a diferença está na questão da conscientização, não só na questão da concha, mas em tudo na natureza. Se eu levo a concha para casa, eu estou tirando ela do lugar natural dela, eu estou evitando que ela novamente se forme uma outra concha. Então, isso é uma questão de conscientização. E nessa caixa aqui, eu tirei o molde das conchas, para não colocar as conchas, eu tirei o molde das conchas, e essas conchas ficam aqui. Aqui a gente tem um carbonato que ele vai ser sempre aparadinho para que as pessoas façam a impressão da sua concha dentro dessa caixa. E não leve a concha para casa. A intenção nesse outro lado aqui é ter um carimbo com papéis, onde a pessoa carimba essa concha e ela leva a imagem para casa. Como eu não vou fazer uma extensão de edição fazendo essas conchas, eu faço um carimbo e a pessoa leva um carimbo para casa. Ela não está levando a concha, mas ela está levando a imagem da concha. Essa é uma intenção. Aqui é uma simulação do trabalho na exposição, né? Como ficaria, a gente fez uma exposição virtual, uma simulação de como ficaria no Jardim Botânico, porque esses trabalhos foram feitos especificamente para o espaço no Jardim Botânico, e com toda essa questão da pandemia, isso não aconteceu, né? Mas acho que ainda vai acontecer. Aqui, como fica essas imagens, essa invenção desse espaço, e acho que o trabalho da Lilian valorizou mais ainda o meu trabalho aqui, né? Ficou muito... Esses trabalhos parece que eles se completaram aqui, ficou muito bom. Parece que as conchas no ar e a mão aparando. Mas, enfim, é uma simulação do trabalho para ver como ficaria. Aqui já entra o trabalho real, com o tamanho normal das conchas, que é 53 por 35. Não reparem a foto, inclusive as fotos vocês vão ver que aparece a minha mão fotografada junto na sombra, né? Porque o acrílico é complicado. E aqui é o acrílico gravado e aqui um transfer da concha. Aí depois eu vou juntando essas sobreposições, vou sobrepondo umas às outras e eu vou tendo resultados. Vou tendo essas imagens da concha. E aqui eu trabalho com o oceano, né? Pela questão da relação da concha com o oceano, da vida e da morte, né? Aqui também a relação da gravação, e aí tem várias formas de se fazer isso. Essa aqui, a concha já está pronta para receber o carbonato de cálcio, onde aí vai dar realmente a estrutura da concha. Ó, ainda tem que resolver esses probleminhas de beirada aqui, né? Que é um probleminha técnico de como é essa concha. Então, sobrepondo a concha gravada sobre o carbonato, eu tenho aqui a concha. Não a concha aquela que é viva, que é orgânica, que está respirando, mas eu tenho a concha estrutural, a concha matéria, entendeu? Porque o carbonato, ele é a concha em pó. Então, eu, de certa forma, eu não estou que nem o oceano devolvendo a vida à concha, mas eu estou reestruturando uma imagem da concha. Eu tenho ela com a mesma matéria que se faz o corpo, entendeu? E aqui, com outras sobreposições, o oceano está de fundo, mas ele, em algumas imagens ele não vai estar de fundo, vão ser só as conchas. E aqui a ideia de que a concha é a frente e o verso. Então, como essas imagens são suspensas, e a gente circula entre elas, essa imagem, quando tu olhar por um lado, tu vai ver ela de um ângulo. Quando tu virar, tu vai ver ela de costas, tu vai ver o outro lado da concha.
Então, aqui já é no acrílico, ela já está cortada no acrílico, só que ela ainda não está gravada. Então, no momento em que eu gravar, eu só faço essa união entre frente e verso e eu vou circular na imagem para ver a frente e o verso da concha. Aqui é o metal, né? Aqui é realmente como está a gravação daquela chapinha pequena que estava só no metal. Ele está sendo corroído completamente pelo ácido, assim como o oceano faz com a concha. Mas essa relação não é uma coisa proposital. Ah, eu vou fazer isso. As coisas vão acontecendo e, por incrível que pareça, vai tudo encaixando, né? Então, assim, não, eu vou fazer a concha porque ela tem que acabar. Não foi nada disso aconteceu. As coisas foram sendo descobertas com o tempo. Eu tenho o hábito de, quando eu trabalho com metal, eu trabalho os poros do metal, eu não trabalho a superfície. Então, eu entranho nesse metal, eu vou na profundidade, na profundeza dele. E não seria diferente, eu fui fazer, vou fazer uma concha se desmanchando. E aí, ela tem tudo a ver quando ela está mergulhada no mordente, que esse mordente está destruindo a concha e que está fazendo a imagem, está construindo a imagem. Tem a ver novamente com a concha. Não é forçação, realmente acontece, né? Aqui é um detalhe da concha, essa concha eu tenho que imprimir, ela não está impressa ainda, então, a matriz. O que é a matriz? A matriz é a concha, por quê? Além de ser a imagem concha, elas têm as casas que eu abro aqui, ó, são as casas onde eu vou depositar aquele elemento mole, solvado, flexível, que é a tinta. Então, de certa forma, a minha matriz é a minha casa, é a minha concha, e a minha tinta é o meu corpo flexível, entendeu? Então, essa relação fecha com a concha. Aqui são outras formas que eu trabalhei com a concha, né? Impressa numa imagem digital com lápis aquarela, está muito discreta, mas isso vai ficar mais forte. Aqui são as conchas joinha, que eu chamo, são pequenas conchas que vão se transformar em livros de acrílico, né? Então, essas pequenas conchas vão ser um livro. Aqui, a concha maior, essas conchas estão atrás, depois aqui, se vocês quiserem olhar, são as conchas onde eu trabalho as coisas. Aí sai daquela concha que é realmente o trabalho para o Jardim Botânico, e aí eu vou pesquisando outras conchas, vou trabalhando outros elementos também, e que tem muita coisa para trabalhar, e tem muita coisa trabalhada. A gente tem até que dar um tempo, terminar, porque senão não vai dar conta, né? E a cabeça vai fluindo, vai fluindo. Isso aqui é para fazer um contraponto entre a concha real e uma imagem digital da concha, como um joguinho até de sequência de imagem. Ó, aqui outra sequência. Aqui é outro estudo, né, de conchas também, com a questão digital e a questão real da concha. Assim, parece ser bem fácil chegar a esse resultado, mas trabalhar o desenho na imagem digital, ele é um pouquinho mais complicado. Mas eu acho que o grande lance, a história desse trabalho é realmente a questão da conscientização, né? A questão de tu não conscientizar assim como uma imposição. Eu imponho que tu não pode nunca levar uma concha para casa. Não é isso. É a conscientização pelo amor à natureza, amor àquilo que te cerca, e que eu acho que isso é mais acessível às crianças, né? De alguma forma. O adulto também se sensibiliza, lógico, se não se sensibilizasse, a gente não tinha mais nada nesse mundo. Mas, assim, ó, principalmente a criança, ela é uma forma mais direta de se sensibilizar nessas questões. Então, eu acho que a proposta, tem uma proposta educativa nesse trabalho das conchas, e que também não foi uma coisa proposital, foi uma coisa que, pensando sobre o que é a concha, sobre o oceano, porque o oceano devolve a vida a essa concha. Claro que ele devolve de forma de outras conchas. Então, não leve a concha para casa, mas, de repente, isso serve para as pessoas entenderem que eu não preciso levar a concha para casa. Eu posso usufruir da beleza dela no mar, tem muitos lugares onde existem essas conchas, né? Tem lá o acervo, tem as coleções, que não se sabe que fim vai ter, né, Jamile? Não sei o que. Mas, enfim, é isso.
Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Eu tenho um videozinho aqui, eu não sei se quer que Lilian, eu agora. acho que tu passa o vídeo agora, aproveitando, né, para finalizar a fala, e nós abriremos para perguntas ao final de todas as falas. Acho que fica melhor, né? Tá, eu vou passar o videozinho, então. Obrigada. Vamos ver se eu achei ele aqui. Não entrou? O vídeo não. Não Tá, entrou. Talvez compartilhar a tela e abrir no computador. Agora vai. Deixa eu botar aqui. Não sei se o pólen primeiro, a concha depois. Mas... Não sei se o pólen primeiro, a concha depois. Mas sei que o oceano tem uma relação de vida e morte com a concha. A concha protetora, a gás, aos poucos vai se degradando e alimentando o oceano, para que outras conchas se formem a partir do carbonato de cálcio liberado de sua estrutura. Neste ciclo infinito de nascer e morrer, cria uma leitura visual sobre as conchas, fortalecendo ainda mais a evidência na relação com a gravura metal. E a partir do carbonato de cálcio, concha em pó, evolui sua estrutura em forma de gravura objeto. É isso aí. Muito obrigada, Lilian Goldani, então, acabou de apresentar o vídeo, né, resumindo aí um pouco do que foi essa experiência no Jardim Botânico, que rendeu, na verdade, 2 exposições, né, uma delas Conviver, que se deu só virtualmente em razão da pandemia, e Cultivar na Casa Mimosa, em Canoas. Isso. Desculpa, eu esqueci, Lilian. Não, imagina, te agradeço muito aí pela apresentação. Vamos reservar, então, as perguntinhas para abrirmos ao final aí da nossa mesa. E, como eu disse, a nossa mesa, então, vai tratar de arte e sensibilização. Então, ela precisa começar e terminar com arte. Por isso, agora eu passo a palavra para Raquel Preto, do programa Invasoras do Rio Grande do Sul, da FEPAM, para, então, fazer esse gancho mais técnico que já esteve aí embutido na fala da Lilian Goldani, mas agora a gente vai, então, aprofundar. Obrigada, Raquel. Obrigada. Passo a palavra para ti. Tá bem. Obrigada, Lilian. Vocês me ouvem bem? Sim, perfeitamente. Tá bom, vamos ver se eu acerto aqui de compartilhar a tela para falar um pouquinho, então, para vocês. Raquel, você está sem áudio, tá bom? Está com o áudio fechado. Raquel, de repente não te ouvimos mais. Mutou o teu áudio. E agora voltou? Sim, obrigada. Tá. Acho que me entendi aqui. Então, tá. Bom, eu sou a Raquel, então, eu sou analista ambiental da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Luiz Henrique Hösler.
né, órgão ambiental do Rio Grande do Sul. Eu estou lotada na divisão de planejamento ambiental do Departamento de Qualidade Ambiental e hoje eu vou falar aqui representando o Programa Estadual de Controle de Espécies Exóticas Invasoras, da qual eu faço parte, para contar um pouquinho então sobre o aplicativo Invasoras. E essa relação então com o uso do aplicativo dentro da ciência cidadã, né, como uma estratégia então para a gente estar realizando a detecção precoce da catina fúlica, que foi uma espécie inserida no aplicativo recentemente. Então, falar um pouquinho bem brevemente sobre o nosso problema, que é a invasão biológica. Então, tudo começa com a introdução de espécies, né, são trazidas de fora da sua área de distribuição natural para um novo ambiente, e nesse novo ambiente essas espécies acabam se adaptando e se estabelecendo, muitas vezes são favorecidas pela falta de predadores naturais, e acabam se reproduzindo e se dispersando de uma forma não equilibrada, e aí causando, então, danos aos ecossistemas e à diversidade local nesses novos hábitats onde elas foram inseridas. Por conta disso... Mas tá ficando tela cheia, Thiago? Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. Certo. Voltando, então. Por conta disso, a invasão biológica é considerada um problema grave, né, porque ela causa a perda da biodiversidade e muitas vezes também acaba ocasionando danos econômicos e também sanitários. E por conta disso, ela também se torna um desafio, né, para as estratégias de conservação, porque às vezes a ação de controle dessas espécies não é tão célere quanto a velocidade, né, da sua dispersão. Esse assunto ainda é um assunto que a gente pode considerar pouco conhecido, né, da sociedade civil em geral, e às vezes até mesmo da academia, que nos chama bastante atenção, mesmo ele já estando tratado, né, desde a Convenção Biológica de Biodiversidade, que começou em 92, com a Rio 92, e vem sendo incorporado em vários instrumentos de planejamento ambiental, né, como aqui no Brasil a gente tem a Estratégia Nacional de Controle das Espécies Exóticas Invasoras, que é reconhecida então em 2008, as metas de Aichi, né, também de 2011 a 2020, e agora, mais recentemente, então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030. Né? E ainda esse assunto é cercado de dúvidas e lacunas de conhecimento que tornam também tratar esse tema assim, um grande desafio. Vou falar um pouquinho, então, aqui do Rio Grande do Sul. Esse tema vem sendo tratado desde 2013, quando a gente tem publicada, então, a nossa lista oficial de espécies exóticas invasoras para o Estado, né, que foi reconhecida pela Portaria SEMA número 79. A Portaria SEMA número 79 de 2013, né? Então, esse foi o nosso primeiro esforço de tratar esse tema no Estado. Essa primeira lista, então, tem um total de 98 espécies já identificadas, então, e assim reconhecidas como espécies exóticas invasoras, sendo na sua maioria plantas, né, com 43 espécies, como um exemplo aqui eu trago o pinus, e 19 vertebrados, 16 peixes, 18 invertebrados e 2 algas. Dentre os vertebrados, um dos destaques é o javali, né, o Sus crofa, e dentre os peixes, a tilápia do Nilo, que é a Oreochromis nicolotes. E dentre os invertebrados, então, a gente tem a nossa espécie alvo da minha fala, que é a catina fúlica.
Para quem não conhece a acatina, então, ele é um molusco terrestre, né, que é de origem africana, que tem um porte grande, né, que pode chegar até 20 centímetros de concha, e tem uma alta taxa de reprodução, com uma postura aí, com em média de cerca de 100 a 200 ovos por postura, né? E essa espécie ela foi introduzida em vários países com o viés de ser comercializada, né? Então, ela teve um viés econômico, e por isso ela acabou sendo introduzida. E também é considerada, pelas suas características de invasão, uma espécie invasora de impacto ambiental negativo, reconhecido mundialmente, né, como sendo uma das 100 piores espécies invasoras. No Brasil, ela foi introduzida, então, a partir da década de 70, mas a sua comercialização acabou não vingando, né, não se tornando lucrativa, e essas colônias, então, acabaram sendo soltas dos cativeiros. Então, qual é a situação? Apesar dela estar, hoje é uma espécie bem conhecida do Brasil, porque está presente em vários estados, né? Mas no Rio Grande do Sul ainda é uma novidade, porque a gente ainda não tem ela estabelecida, né? A gente não tem ainda a confirmação científica da sua ocorrência, né? Mesmo apesar da gente ter um único registro na base de dados, né? Mas ele não confirmou a sua presença. E isso caracteriza um processo inicial de invasão, que é um momento super propício para a gente iniciar as ações de controle, porque é quando a gente consegue tomar ações de controle que sejam efetivas e que vão conseguir evitar que essa espécie invasora se estabeleça no estado e venha a provocar maiores danos. E aí, para auxiliar nesse levantamento de possíveis registros dessa espécie e também de outras invasoras, o programa lançou em 2018 como uma das suas primeiras iniciativas, né? O programa também foi criado somente em 2018, né? Apesar de ter sido a lista oficializada em 2013, o programa só teve início em 2018, e nós conseguimos, então, lançar o aplicativo Invasoras para nos auxiliar, então, nessa reunião de informações de ocorrência, né, das espécies exóticas invasoras no território gaúcho. Nós disponibilizamos, então, o aplicativo para download do sistema Android, nesse primeiro momento, né? E as espécies que estão disponíveis para registro hoje são o javali, o cervo-axis, o sagui e o caracol gigante africano. É legal de comentar que o aplicativo ele foi desenvolvido pela nossa equipe de informática, né, da SEMA e da FEPAM, em colaboração, e isso nos permite, então, manter esse aplicativo sempre com novas atualizações, novas melhorias, né? E com uma previsão aí de sempre estar incluindo novas espécies. Então, qual que é o diferencial, vamos dizer assim, do aplicativo Invasoras, né? Por que eu usaria o aplicativo para informar o registro e não alguma outra forma de comunicação, né? Porque ele reúne todas as informações de registro que seriam úteis para nós trabalharmos, né, como programa Invasoras. Então, a gente já disponibiliza todos esses campos de fácil preenchimento, né, o que facilita para que todos possam preencher. Então, são perguntas rápidas, fáceis, né, são muitos dados, né, mas são os dados suficientes para a gente conseguir realizar algum trabalho. Então, a primeira delas é escolher qual espécie que você está vendo,
né? Então, nós temos hoje essas 4 espécies. Selecionando a espécie, os próximos dados são dizer aonde que você visualizou essa espécie, né? A data, quando que foi, se foi visto um animal, por exemplo, quantos eram, né? E se causou dano. E nesse ano de 2021, né, em abril, nós lançamos uma nova versão do aplicativo com a opção de envio de fotos, né, que foi uma novidade. E as fotos, além de nos auxiliares na confirmação, né, da espécie de registro, porque talvez alguém possa ter dificuldade, então isso nos auxilia a ter essa confirmação da espécie, também pode enviar fotos dos danos, que também é uma parte bastante importante para a gente ter registrado. Então, para auxiliar na identificação da espécie, dentro do aplicativo, a gente tem um botão ali de informações, onde a gente traz uma imagem, né, com mais dados sobre a espécie exótica invasora, e também já traz de uma forma bem breve principais características para diferenciar a invasora das nossas espécies nativas, né? Então, também é uma forma de informar sobre as nossas nativas de forma conjunta. E quais que o aplicativo, e ele não ser divulgado, não é a solução. Então, a outra parte é a divulgação. Então, nós utilizamos os meios que nós temos disponíveis como programa, que é o site, né, o nosso site do programa. Então, lá a gente encontra informações para o usuário de como baixar o aplicativo, que é bem fácil, né, o manual do usuário, então, com todo o detalhamento de cada etapa do aplicativo, para ele preencher, se tiver alguma dúvida, as principais dúvidas também. E também estamos disponibilizando um pequeno folder com essas informações mais detalhadas, né, do que aquelas que estão no aplicativo sobre as espécies. Outra forma de divulgação, então, que nós temos disponível é o nosso perfil no Instagram, que é o InvasorasRS, né, que as redes sociais, então, nos permitem trazer uma divulgação, às vezes, um pouco maior e de um público diferente daquele que acessa, por exemplo, o site da Secretaria, né? Então, a gente aproveita as redes sociais, então, para trazer sempre comunicação sobre atualizações do aplicativo, né, divulgando quando tem uma nova versão, quando temos novidades. Também como usar de uma maneira mais lúdica, né, aproveitando outros personagens que foram criados em um vídeo institucional do programa, que eu vou tentar passar ele no finalzinho da apresentação. Esse é outro personagem que foi criado, espelhado nas nossas espécies nativas, né, o martim pescador. Então, a gente usa ele como protagonista para convidar as pessoas a nos enviarem os registros através do aplicativo. A gente aproveita também para trazer mais informações, né, manter a rede como um canal de diálogo com os nossos seguidores. Então, trazer mais informações sobre as espécies, sobre o que são os moluscos, né? Então, nesse painel, a gente trabalha um painel de todas as espécies que estão no aplicativo, que a gente chama de diferenciando espécies, que faz essa relação, então, entre as características das espécies nativas, né, e as semelhanças com as espécies invasoras, para que ajudar, então, na diferenciação delas. E, recentemente, a gente tem ido, assim, mais para o lado criativo e artístico, trabalhando, então, com os nossos voluntários, com ilustrações e criação de personagens dentro do tema
dos moluscos invasores, né, por conta do projeto que a gente está realizando com a Natália e com a Janine, que é a tina, ou a catina fúlica, e o ari, que é o Megalobulimus, que é a espécie nativa, né, então também para tentar cativar o público, né, com ilustrações mais divertidas. E a outra parte da solução é a parte vamos dizer, do usuário do aplicativo, que é o nosso público, né? E por isso é importante o envolvimento de todos, né? E os moluscos, diferente das outras espécies que estão no aplicativo, que são os mamíferos, né? Os moluscos, eles estão muito presentes no nosso dia a dia, muitas vezes sem nem nós percebermos, né? E a catina fúlica, por ser uma espécie adaptada aos ambientes urbanos, onde vive a maior parte da população, né, tem grandes chances, então, de talvez ter esse encontro, né? Então, por isso que o aplicativo é tão importante da gente ter essa divulgação, para que todos possam possivelmente participar. E o envio do registro, né, ele contribui, então, para a gente poder identificar os locais onde essas espécies estão e intervir de forma célere e efetiva. Então, o usuário, em sendo nosso parceiro, ele aumenta, né, os nossos olhos dentro desse nosso território de atuação. Por isso que a sensibilização de um público maior, né, é fundamental para que o aplicativo Invasoras realmente se torne essa ferramenta de auxílio mesmo, de coleta de registro, né, para que ele possa, então, atingir o seu propósito. E também a gente vê o aplicativo como uma via de conexão direta, né, uma outra fonte, assim, de contato conosco, onde o usuário, ele entra com essa coleta de dados e a nossa equipe entra, então, também trocando informações e dando esse atendimento. Por isso que a gente destaca que o aplicativo ele serve como uma oportunidade, então, para o cidadão se tornar um agente da conservação, né, atuando em conjunto com a gestão ambiental e fazendo a diferença. Eu vou trocar aqui o meu áudio para tentar ver se vai funcionar o áudio do vídeo, que eu vou passar agora. Obrigada, Raquel Preto. Então, vamos aguardar aí para ver se funciona o áudio do teu vídeo. Raquel, o áudio não está Para saindo. mim, tá bem baixinho. Para mim também, tá saindo, mas bem baixinho. Perfeito, agora saiu. Pode repetir para a gente, por gentileza, do começo, para a gente conseguir ouvir, Raquel? Deixa eu ver. Ai, não sei. Obrigada, acho que agora vai. Ih, peraí. Desde pequeno eu ando por cada canto deste estado. Sou Martim, trovador, e canto as glórias de um povo dedicado a preservar seu território das espécies invasoras que têm chegado. Sem ter quem lhes faça frente, eles se reproduzem livremente, consumindo do ambiente os recursos existentes. Vem ajudar, vamos juntos cuidar do nosso lar. Vem ajudar a conservar. Vamos juntos cuidar do nosso lar. Vem cuidar do nosso lar. Impedir espécies exóticas de se espalhar. Espécies exóticas invasoras prejudicam a biodiversidade e a economia. Por isso, a SEMA criou o programa Invasoras RS. Acesse o site e saiba mais. Lindo o vídeo, Raquel. Agora acho que todos conseguiram ouvir. Para mim, pelo menos, ficou bem claro o áudio na segunda tentativa.
agradeço. Aí estão os contatos da Raquel também. Gostaria de finalizar ainda, Raquel, com algum agradecimento a mais, ou já posso passar a palavra para a próxima da mesa, antes da gente poder te perguntar, que eu já anotei aqui as minhas perguntas. Acho que está mudo agora o teu áudio. Dá um tempinho para lá colocar de novo o fone. Ou... Oi. Voltou? Tá bom. Voltou. Depois a gente segue, então, com as perguntas. Muito obrigada. Obrigada, então, Raquel. Passo a palavra, então, para a próxima da mesa, que é a Larissa Teixeira de Andrade, mestranda da Unesp, e que está aqui com a gente para falar um pouquinho da pesquisa. Ela também é divulgadora científica nas redes sociais e vai falar um pouquinho, né, desse trânsito aí de uma linguagem científica para essa linguagem mais popular. Obrigada, Larissa. Obrigada a você, Lilian. Deixa eu tentar apresentar aqui. Nossa, o Zoom é uma coisa realmente diferente, né? Vocês estão vendo alguma coisa? Sim, Larissa começou a compartilhar, agora vemos a apresentação propriamente dita. Só está pela metade o teu slide, não sei, para mim aqui não está completinho a visualização. Acho que está o zoom ampliado, de repente diminui o zoom. Aqui. Então, voltar aqui. Desculpa, pessoal. O zoom para mim é uma coisa muito nova. Eu também hoje estou me adaptando. Normalmente uso outros aplicativos para videoconferência. Agora foi, perfeito, obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Larissa, a Lilian já me apresentou, e hoje eu vou falar sobre como que a gente pode popularizar a malacologia utilizando a divulgação científica em redes sociais. Então, só para contextualizar um pouquinho, né, quem que sou eu? Meu nome é Larissa, eu sou licenciada em Ciências Biológicas pela Unesp, sou mestre em Biodiversidade Costeira, e desde a graduação eu me enfiei em alguns projetos, tanto de extensão, né, quanto de educação ambiental, como, por exemplo, o MIBIM, o Unesp na Praia, que eram projetos de levar aspectos, alguns exemplares, né, de biodiversidade para o povo. Então, ir nas escolas, apresentando os animais, falando um pouquinho de cada um deles, e na praia, né, inclusive o Marcelo me convidou para participar do Unesp na Praia, algumas edições, e também participei do PIBID, enfim, fui me enfiando. E aconteceu uma coisa que, durante minha graduação, eu conheci uma pessoa muito especial, a Bianca, que foi escritora, né, do Bicudinho do Brejo, que é uma espécie de ave ameaçada que só tem lá no sul do Brasil, e ela estava fazendo um livro. E a Bianca, ela me convidou para participar da divulgação do livro nas escolas. E eu ajudei ela, né, porque o projeto é lindo, sou apaixonada pelo projeto, participo até hoje. E por uma grande felicidade, no meio do projeto a Bianca faleceu. Então, ela cuidava de toda a parte de divulgação do projeto, né? E ficou para mim assumir, coube a mim assumir essa parte, enquanto ela já estava em estágio terminal, né? Ela faleceu de câncer, ela foi passando para mim e me ensinando o que ela podia. Então, foi aí que começou a minha jornada com a divulgação científica. Além disso, em 2018, eu recebi um grant da National Geographic, que era para subir montanhas em busca de caracóis. Só que uma contrapartida seria fazer a divulgação científica. Então, eu recebi alguns cursos, eu recebi alguns treinamentos de fotografia, de vídeos, para que eu pudesse fazer a divulgação científica online. Então, isso aconteceu em 2018 e logo depois eu assumi a divulgação do projeto Bicudinho do Brejo. E desde aí aconteceu muita coisa. Então, só para contextualizar, muita gente confunde, né? A gente teve várias discussões aqui ao longo desse congresso sobre o que é a divulgação científica. Segundo o Bessing, que publicou em 2015, a divulgação científica é tornar a ciência de domínio público, ou seja, fazer ações, estratégias e tarefas para trazer a ciência para o público.
Então, essas tarefas podem ser organizadas por profissionais de comunicação ou por cientistas. E ele fala também que é fundamental que o conhecimento científico saia desse nosso ambiente acadêmico, né, e circule em lugares acessíveis à sociedade. Então, pensando nisso, alguns outros divulgadores famosos que me influenciaram muito, e acredito que vocês também, fizeram isso com muita maestria nas redes, nas mídias abertas, né, na TV, por exemplo. Então, a gente tem o exemplo brasileiro do Drauzio Varela. Quem aqui não conhece o Drauzio Varela, que ele fala sobre ciência, saúde? A gente tem o Carl Sagan, o David Attenborough, que tem sido cada vez mais popular. A gente tem o Neil deGrasse. Então, esses divulgadores não só inspiram, né, cientistas ou aspirantes a cientistas, mas também me inspiram até hoje. E pensando nisso, toda vez que eu saio na rua, não tem uma pessoa que não saiba com quem eu trabalho. Né? Eu vou lá, falo com o Uber, falo com o pessoal da padaria, eu vou comprar uma coisa no mercadinho, já falo que eu trabalho com a pessoa do mercado. Então, é uma coisa que eu exercito muito. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou assim. Então, e a população está curiosa. E acontece uma coisa de, quando você está se formando em biologia, o pessoal começa, identifica esse bicho aqui para mim. Aí a reação mais comum sai, meu, nem sei que bicho é esse, nem dá para ver essa foto aí que você está me mostrando. Só que eu sou o tipo de pessoa que falou, legal, daí. Então, desde o começo da graduação, eu já fazia isso. Por que eu estou falando isso? Porque em 2011, a National Geographic ela criou a iNaturalist, que virou um aplicativo para celulares em 2013 que faz a identificação visual de fauna, flora, fungo, o que você tentar, o aplicativo vai tentar identificar, e se ele não conseguir identificar, ele vai mandar para especialistas. E uma das coisas que era meio requisito para eu continuar com o meu range era popularizar o iNaturalist. Isso criou um movimento no Twitter, né, porque esse aplicativo é realmente sensacional. Você vai lá, pega o seu celular, pega a câmera, tira foto, e ele já vai dar em tempo real, se você estiver com a internet, o que pode ser aquele organismo que você está vendo. E por conta disso, eu comecei a tentar ajudar meus amigos, minha família, o pessoal que me conhecia, a identificar os bichos que eles estavam vendo, né? Isso começou um movimento no Twitter, principalmente, em que as pessoas procuravam os especialistas, e procuram até hoje, né? Para perguntar, que bicho é esse aqui? Alguém sabe que bicho é esse? Alguém sabe quem sabe que aranha é essa? Que caracol é esse? E vão lá, procuram os perfis, e as pessoas contam para as pessoas o que é e dão mais algumas informações sobre o organismo que ele está vendo. Então, é um trade-off. A gente fala para a pessoa um pouco sobre aquele animal ou aquela planta que ela está vendo, identifica, traz informações, e ela nos dá um registro de distribuição, porque coloca no iNaturalist. Então, ela vai falar onde o bicho estava, como que estava. Então, a gente orienta ela a fazer isso. E, em troca, ela também ganha alguns conhecimentos atualizados sobre a biodiversidade. Então, fazer posts falando sobre novas descobertas é uma prática comum entre os divulgadores científicos focados em fauna, principalmente. Tanto no Twitter quanto no Instagram. E é uma prática que eu tenho feito desde 2018 até antes. Pois bem, aconteceu a pandemia, né, Covid-19, e todo mundo que não tinha tanto tempo para fazer isso online, que estava em campo, estava no laboratório, estava muito ocupado, acabou tendo que ficar em casa. E, mais do que isso, surgiu uma demanda da aproximação das pessoas com a ciência. Então, uma pessoa que fez essa aproximação de uma forma muito interessante foi o Ashland, né? Todo mundo conhece o Ashland, que trouxe informações sobre o Covid, né? De uma forma mastigada. Ele pegava os artigos que estavam saindo, pega até hoje, né? Fala sobre eles, discute, mostra quais são as consequências, conclusões daqueles artigos e aproxima essa ciência do povo. Ele também foi muito atacado, né? Porque nem sempre o que a ciência mostra é o que a gente quer ouvir. Então, isso foi uma das coisas que foi muito discutida também nos grupos de divulgação científica. O tipo de conteúdo que a gente tem que trazer.
Então, às vezes, a pessoa encontrou uma aranha ou um caracol, encontrou uma catina. Ela está super encantada com a catina. Você tem que falar para ela que a catina não é uma espécie tão legal assim de você encontrar. Que, na verdade, você teria que remover, teria que entregar para um órgão competente ou exterminar o seu jardim. Então, nem sempre o que você dá é o que a pessoa quer ouvir, mas geralmente é. E por conta da pandemia, também teve um aumento, um ingresso muito grande de divulgadores científicos nas plataformas de redes sociais. Isso aqui é um levantamento do Takata, Roberto Takata, que teve um boom, né, de ingresso de 2020 para 2021. Então, muita gente chegou ali no Twitter com formas de divulgar a ciência, de contribuir um pouco para esse trabalho, né, que é realmente um trabalho de formiga. Uma pessoa falando só não basta, tem que ter milhares de pessoas falando sobre a mesma coisa para que um assunto seja incorporado na população. Então, teve bastante ingresso de pessoas falando sobre insetos, como, por exemplo, alguns projetos que já existiam, Observações Naturalistas, do Bruno Errara, a Elfa dos Insetos, que eles vão lá, identificam insetos, contam um pouquinho da biodiversidade brasileira, fazem posts, contam curiosidades. Tem o César Favacho, né, que é nosso queridinho, que ele está lá no TikTok, se aventurou pelas terras do TikTok e está fazendo muito sucesso lá, que ele fala sobre entomologia, então ele tem alguns experimentos com formigas, ele mostra como está acontecendo o crescimento de uma colônia, ele dá dicas de fotografia, de como fazer macro para poder identificar os animais. Tem a Lucy, que fala sobre paleontologia no YouTube também, que ela faz vídeos, fala sobre alguns outros assuntos também. O canal dela é incrível. Tem o pessoal do Instagram, então a All Crab, que é da Beatriz, ela fala sobre carcinologia, então ela divulga sobre os artigos mais recentes, né, da carcinologia. Tem o projeto Baratas do Brasil, que ele tem o intuito de desmistificar as baratas, né, de forma a deixá-las mais atraentes na mente do pessoal, mostrar que não é só aquela barata de esgoto que existe, tem uma diversidade muito grande de baratas brasileiras e que ela é muito interessante. Tem o projeto Cigarras do Brasil, que além, né, de mostrar a diversidade de cigarras, eles ainda fazem um trabalho muito bruto, assim, de pedir compilação, né? Então, eles vão bem pesado na parte de posta na internet, eles divulga esses resultados com cientistas. Então, isso é bem bacana, que eles coletam não só fotos, mas também registros de canto. E tem eu, que estou em algumas dessas redes sociais. Então, eu estou no Instagram eu falo sobre todas as sortes de bichos, eu estou no projeto do Cuidando do Brejo, e tenho um Twitter também para falar sobre moluscos, então, especialmente sobre gastrópodes, que é a minha especialidade. Então, o pessoal vai lá, chega, tem uma foto de um caracol que encontrou no jardim, pergunta o que eu faço com esse caracol, ele é perigoso, ele é venenoso, eu vou lá, informo a pessoa, identifico para ela, comento alguns aspectos da biologia do animal, e a pessoa sai feliz. E sabendo o que fazer depois disso, né? Então, se ela tem que tirar dali, ou se ela tem que manter, ou proteger, ou deixar de forma mais preservada. As redes sociais mais utilizadas pelos divulgadores atualmente são o Facebook, o Twitter, o Instagram, o TikTok e o YouTube. Isso eu estou falando no Brasil. Tem muita gente que usa o Snapchat também no exterior. Mas aqui no Brasil isso não é tão comum, essa rede social. E o que essas redes sociais têm em comum? Todas elas estão sujeitas a direitos autorais. Então, você não pode simplesmente recortar a foto de um livro e postar lá, sem autorização do autor, ou você não pode pegar a foto de alguém e postar. Você também não pode ir lá e copiar o texto de alguém e tudo bem. Então, o conteúdo que essas redes têm mais aceite ao conteúdo gráfico e audiovisual, então fotos, vídeos, arte, e a entrega do conteúdo é por meio de algoritmos. Então, você tem que entender um pouco dos algoritmos para poder conseguir entender como que funciona aquela rede social para conseguir alcançar mais pessoas. E como alcançar mais pessoas, né, nas redes sociais? Primeiro, você tem que aprender a contar história. Então, não adianta você chegar lá e falar qualquer coisa que não vai funcionar. Então, você divulgar a ciência com uma linguagem acadêmica é uma coisa que não funciona. Você tem que mastigar
o conhecimento, falar de uma forma que a pessoa entenda. Não adianta você chegar cheio de termo técnico, falando sobre um animal super específico de fundo de caverna. As pessoas não vão entender. Então, você tem que trazer para a realidade dela e fazer com que ela saia dali entendendo o que você falou. Mesmo que seja um tweet, um texto curtinho. Dar preferência para conteúdo autoral. Então, se você pode, se você tem fotos, se você tem vídeos, se você tem fotos do seu trabalho, trabalhando, esse tipo de conteúdo, ele se dá muito melhor para a plataforma do que você só copiar imagens ou vídeos de outras pessoas. Você tem que entender o público-alvo do seu conteúdo. Então, o TikTok, por exemplo, é uma rede totalmente jovem. E eu, por exemplo, não consigo usar. Então, eu não consigo entender a dinâmica da plataforma. Mas o Facebook já tem uma faixa etária diferente, um público diferente. O Instagram vai ter uma rede que agora está mais focada em vídeos, que é o pessoal que gosta mais de vídeos dinâmicos. Tem o Twitter, que é quase que apenas fotos e texto. Então, você tem que entender o que o público gosta, qual a linguagem que o público está falando, a faixa etária com quem você está falando, para você conseguir trazer o seu conteúdo para a realidade delas. E também você tem que estudar os algoritmos da rede utilizada. Então, não adianta você postar a qualquer horário, a qualquer momento e esperar um bom resultado. Claro que você não precisa se prender com os algoritmos, porque isso é uma coisa que deixa qualquer um doido. Mas você entender como funciona a rede que você está utilizando vai fazer com que você tenha maior sucesso. E uma das técnicas de storytelling, que são as mais utilizada, né, até para elaboração de filme, elaboração de vídeos, é a jornada do herói. A jornada do herói, ela tem 12 passos, né? Então, é como você contar uma aventura. Então, você sai do mundo comum, alguém te chama para uma aventura, você fala, não, eu não vou. Aí a pessoa fala, não, mas vem aqui, eu vou com você. Daí vão lá, vão na jornada, pegam um elixir, salvam a princesa, voltam para casa e tá tudo bem. É uma história interessante. Então, é um tipo de jeito de contar história, que pode ser reduzido a só 3 passos. Então, você expor o público, fazer uma introdução do assunto, você contar os desafios, né, que esse tipo de assunto encontra. Então, por exemplo, eu quero falar sobre biodiversidade. Eu vou explicar o que é biodiversidade, vou falar por que a biodiversidade está ameaçada, e no fim você tem que dar uma solução para os desafios. Então, não adianta você entregar para a pessoa um problema e não dar para ela uma solução, não dá para ela uma ação para fazer. Então, você só contar um problema, você está fazendo o papel de um jornal, assim, bem sangrento, né? Que vão lá e explicam que tem um monte de problema, mas não dão uma solução, não dão uma ação para a pessoa fazer. Você tem que ir lá, expõe o assunto, fala das dificuldades e chama para assinar uma petição, chama para saber mais. Então, continue acompanhando o conteúdo. Se quiser saber mais, fala comigo. Então, sempre dá uma ação para a pessoa fazer, para não falar o conteúdo, não expor o conteúdo por expor. Outra coisa da elaboração de conteúdo autoral, né? Eu já falei, mas eu vou ressaltar de novo. Ela evita problemas de copyright, é mais valorizada pelas plataformas e cada rede tem seu tipo adequado. Eu utilizo muito fotos, esse aqui é o meu Instagram, né? É um print do meu Instagram, mas tem outras pessoas que eu conheço, por exemplo, o Bernardo, ele faz macrofotografia com textos no Twitter. A Natália Giovana, ela não tem a foto dos animais que ela quer falar, mas ela faz maquiagens inspiradas nesses animais, e normalmente são animais ameaçados de extinção. Tem também a Beatriz, que ela fala sobre os caranguejos, mas com ilustrações dela, né, que ela possui a autoria, e faz alguns cards, assim, para passar no Instagram. Então, esses são alguns tipos de conteúdo autoral que não são difíceis de fazer, e com o Canva, o Snapseed, um smartphone, você consegue fazer do seu celular. O Canva e o Snapseed são 2 aplicativos gratuitos, então você consegue usar para fazer esse tipo de conteúdo tranquilamente. Aqui, então, para estudar algoritmos, como que você faz? Quase todos os perfis do Twitter tem como você mudar. Tem uma parte lá que você muda para um perfil profissional, então, tanto no Twitter quanto no Instagram. E a partir daí você vai começar a obter algumas métricas. Então, a quantidade de pessoas que viram o seu tweet,
o total de engajamentos, né, interações que você teve no seu tweet, os likes, os compartilhamentos, quantas pessoas clicaram no seu perfil por conta desse tweet. Então, esse aqui é um post que eu fiz sobre a Polimita Picta, né? Só compartilhei, comentei algumas coisinhas e ele deu um engajamento muito bom, impressionantemente. No Instagram, ele é contra a cara. Então, você tem quantidade de curtidas, comentários, compartilhamentos e quantidade de pessoas que salvou seu post para ver depois ou por algum outro motivo. E as impressões, quantas contas você conseguiu atingir com esse post? Quantas não te seguiam, quantas te seguiam? Então, isso é uma coisa interessante de você estudar quando você está compartilhando, né, para ver o que funciona, o que não funciona no seu perfil de divulgação. E também uma ótima coisa para você entregar para os seus financiadores, se você está fazendo divulgação científica por conta de um projeto. Então, é aqui que você vai conseguir extrair as métricas dos seus posts. Aqui um outro post que eu fiz, né, isso é uma aranha que eu encontrei na janela de casa, tirei a foto, postei no Instagram, algumas informações sobre a biologia dela, e 180 pessoas curtiram, 19 comentários, 6 compartilhamentos, e não foi um post que eu divulguei, então eu só deixei lá e ele foi fazendo sozinho o seu caminho. No YouTube ele é diferente, então tem um painel, então tem a quantidade de visualizações, tem a quantidade de comentários, gostei, não gostei, e as datas de publicação da sua publicação. Legal, sabemos disso. Então, só fazer. Não é bem por aí. Isso, embora eu esteja falando de uma forma simples, que é simples, ela é uma atividade meio trabalhosa, por assim dizer. Porque para fazer uma postagem, você pode levar de 30 minutos a 10 horas, dependendo do formato que você escolheu, dependendo da sua especialização sobre o conteúdo. E quando eu falo sobre especialização sobre o conteúdo, é que você precisa ter responsabilidade sobre o conteúdo. Então, não adianta você disseminar informações erradas, informações que não têm fonte ou que as fontes não são confiáveis. Então, quanto mais especialista no assunto você é, menos você vai demorar, consequentemente. Só que sempre pensar nas fontes que você está usando, de onde você tirou essa informação e, se possível, disponibilizar essas fontes para o pessoal para ter onde checar, ou se alguém quiser saber mais sobre o assunto. Também é importante você planejar um cronograma, porque uma das formas que os algoritmos das redes sociais eles se importam, né, é a constância com que você posta. Então, não adianta você postar uma vez a cada um mês, uma vez a cada 2 meses. Se você quer aparecer, você tem que postar constantemente. E não deixar as pessoas sem resposta, engajar com as pessoas. Então, responder comentário, responder DM, responder todas aquelas pessoas que estão chegando em você, porque não adianta nada você ir lá, falar um monte de coisa, e quando as pessoas quiserem saber mais, tiverem você como referência, você não responder elas. Então, se você quiser saber se o que você já faz, se é que você faz alguma coisa, é divulgação científica, a Mariosa, no ano passado, ela fez uma checklist de conteúdo. Então, você pode, se vocês quiserem, isso é uma ótima coisa para dar print. Se perguntar, esse conteúdo está sendo de forma clara, compreensível e descomplicada, mas sem perder a ética e o embasamento? Ele é científico, produzido por profissionais especialistas sobre o assunto ou profissionais de comunicação? Ele foi planejado e disseminado de forma a atrair a atenção do público e contempla mídias que são fora do seu nicho específico, fora da academia? Ele circula em ambientes acessíveis à sociedade? Ele possibilita a compreensão do conhecimento, instrumentaliza o cidadão em suas tomadas de decisão? O divulgador científico, ele dialoga com o consumidor do conteúdo? Então, ele está falando com o pessoal que está consumindo o conteúdo dele? Então, isso são coisas... Se você respondeu sim para todas, então o que você faz em divulgação científica? Qual é a vantagem, né? Então, falei que é trabalhoso, falei que dá um monte de trabalho, que tem que fazer um monte de coisa. Para a gente que é malacólogo, você consegue dados de distribuição de espécies. Então, a gente acabou de ter uma apresentação falando sobre isso, né? Ciência cidadã, conseguir dados de espécies exóticas. Você consegue promover mudança de hábitos na população. Então, se uma pessoa matava todos os caracóis que viam no jardim dela, e você fala, opa, pera lá, não são todos que são exóticos. Esses aqui você tem que proteger. Então, a pessoa vai começar a mudar de hábitos porque você conversou com ela.
Você consegue chamar a atenção de agências de fomento. Então, se você tem uma divulgação científica forte, atualmente, isso é bem valorizado pelas agências de fomento, a pesquisa. Você pode influenciar em decisões políticas, uma vez que você está comunicando com as pessoas, e as políticas deveriam ou devem ser feitas das pessoas, e você aproxima a população da ciência. E, além disso, uma coisa que tem sido muito importante nos últimos tempos, você consegue remediar fake news. E, em relação a fake news, eu tenho 3 materiais que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o Manual da Desmistificação, o Manual das Teorias da Conspiração e o Manual da Comunicação das Vacinas contra a Covid-19. São manuais que foram feitos para ajudar na comunicação com o público geral, na hora de você se comunicar nos seus canais de divulgação científica. Queria agradecer, primeiramente, Gil, que me financiou, né, e fez uma parte muito importante no começo da minha jornada, o PIBID, o EBRAM, por me dar essa oportunidade de falar sobre um assunto que eu gosto muito, e a Sociedade Brasileira de Malacologia. Se vocês quiserem conversar mais, me encontrem no Twitter ou no Instagram, no Twitter pelo @snailologist e no Instagram pelo @enxama. Muito obrigada. Obrigada, Larissa. Belíssima apresentação, né? Para todos tweetarem e retweetarem ou postarem, né, nos seus das suas plataformas digitais, seja Instagram, que é o que a gente acaba usando mais aqui no Brasil, né, atualmente, pelo menos da minha faixa geracional, né, talvez mais acima, mais Facebook ainda. Tá bem? E eu tô louca para te fazer várias perguntas, mas, né, agora eu vou passar para mim mesma a palavra para fechar essa mesa, então, com a arte novamente, antes de abrir para vocês para as perguntas, né? Então, vou compartilhar aqui a minha tela agora com vocês. Né? Estão visualizando bem aí a apresentação? Ficou em tela cheia? Ainda não, Lilian. Não? Não. Peraí. Que coisa. Tá em PDF? Tá em PDF, aham. Mas posso colocar em PowerPoint aqui também. Não sei se agora foi. Foi? Agora foi. Tá. Perfeito. Então tá. O PDF eu acho que ele não lê, ainda bem que tinha algumas opções. Então, a minha fala, eu, né, sou a Lilian Mal, sou professora e artista visual, sou professora no Instituto de Artes da URGS. Meu enfoque, apesar de não ser exclusivo do único curso de artes visuais, eu dou aula também para a história da arte, então é um pouco abrangente a minha área de atuação, né, dentro da universidade, mas o meu enfoque lá normalmente é em pintura, embora o meu trabalho artístico tenha como chão a pintura, mas ele se desdobre aí em muitos meios, né? Eventualmente eu faço filmes, instalações, trabalho com muitos meios, né? Não daria para dizer que eu sou exclusivamente pintora, apesar de que aqui hoje eu vou trazer para vocês mais a minha atuação em pintura, né? Em função das ilustrações que fazem parte do projeto que a Lilian Goldani começou apresentando aqui nessa mesa de hoje, vinculadas à exposição Cultivar e Conviver, né, do grupo Arte, Ciência e Natureza, que tem vários artistas participantes, mas é coordenado pela Márcia Rosa, aqui de Porto Alegre. Então, meus agradecimentos, assim como a Lilian já fez, estendo, né, esses agradecimentos à Márcia, ao Jardim Botânico, que nos acolheu para esses encontros de um grupo de artistas se aventurando pelo diálogo com os cientistas do Jardim Botânico, tendo o imenso prazer de, nessa situação, conhecer a Janine Arruda, que está aqui, coordenador do congresso e responsável por essa mesa tão atípica, né, dentro do congresso especializadíssimo em malacologia, trazendo arte, divulgação científica em redes sociais e aplicativos de celular, né, para dentro de uma discussão de especialista também, né?
Então, eu fico muito agradecida quando eu vejo essa abertura, tanto no campo da arte, onde eu trabalho, que parece muito aberto, mas nem sempre é, como na área de ciências. Eu normalmente fico muito feliz com os resultados das pesquisas que eu desenvolvo junto com os biólogos, né? Tenho um carinho muito especial pela biologia, não só pela malacologia, que foi uma sedução via Janine, mas também via Paul Valéry, que é um grande poeta que tem inúmeros poemas aí lindíssimos sobre que eu vou mostrar um pouquinho depois para vocês, sobre o homem e a concha. Como também agradecer aí, né, a possibilidade de escuta aberta de vocês, né? Se a gente fala aqui alguns termos que talvez não sejam tão claros, anotem, por favor, para nos perguntar depois, porque nem sempre a gente se dá conta do quão técnico estamos sendo na nossa fala, pensando que estamos aí sendo acessíveis a todos. Então, aqui eu mostro uma ilustraçãozinha, né, desse lugar especial que foi o Jardim Botânico, que nos acolheu tão bem, em especial aí o acolhimento dos curadores de cada uma das áreas. Eu me envolvi mais com a Janine e a Ruda mesmo, porque resolvi enfocar a minha pesquisa na área de Malaco mesmo, do Jardim Botânico. Pensamos, como a Lilian Goldani já comentou antes, em fazer esse trabalho no Jardim Botânico, pela nossa preocupação também, enquanto artistas, frequentadores desse espaço tão lindo, que traz aí Museu de Ciências Naturais, mas também esse jardim maravilhoso e salutar, né, para dentro da cidade de Porto Alegre, e que sempre nos acolheu, e de repente estava passando por esse impasse aí, do encerramento da fundação, que no fim se deu, né, mas que o Jardim Botânico e o museu ainda seguem aí, né, com o seu trabalho. Haja visto aí o trabalho da Janine. Aqui o Clayton Ferreira é o responsável por essa foto linda, que faz parte também, junto com a Márcia Rosa, que eu trouxe um pouquinho a carinha de todos, né? Eu não sou exatamente do grupo Estúdio Jardim, é um ateliê, né, de artistas. A Lilian Goldani, aqui que falou anteriormente na mesa, também faz parte do grupo, e eu participo, então, dessa pesquisa específica aí, desse grupo de pesquisadores e artistas independentes, que chama Arte, Ciência e Natureza, por terem todos esse interesse, em particular, pela interlocução entre arte e ciência, né? Então, minha fala de hoje aqui, só para resumir ela em alguns tópicos, eu poderia dizer que o centro, né, dessa fala está na sensibilização do público através da arte e da importância, né, desse diálogo para que a gente possa, então, preservar a fauna marinha, não só ela, né, mas em especial ela, já que estamos aqui falando de malacologia, né, sublinhando não apenas a importância ecológica, mas também o potencial poético e simbólico desses nossos objetos de pesquisa, que também são objetos pelos quais a gente se apaixona, né? Acho que todo pesquisador e todo artista tem isso em comum, que é essa paixão pelo seu motivo, que o pintor vai chamar de motivo da pintura, mas o cientista vai chamar de seu objeto de pesquisa, né? Então, uma dos meus objetivos é promover essas reflexões transdisciplinares através da arte, entendendo aí o patrimônio natural como um entrelace sempre com o patrimônio cultural, né? Então, não existe eu não trabalho com um conceito de natureza isolado da cultura, pelo contrário, né? Acho que a gente tem que trabalhar esses dois conceitos sempre em diálogo, né? Para ter uma eficiência aí, inclusive nas campanhas de preservação, né? Que essa mesa já colocou nas falas anteriores, promovendo intercâmbios simbólicos, perceptivos e afetivos entre essas diferentes áreas, né? Que pode ser entre as próprias artes, né? Artes visuais, literatura, como também via ciência, via diálogo com a ciência, nas áreas de zoologia ou mesmo paisagismo, que eu também tenho bastante interlocução, né, com botânicos também, que porventura venham a colaborar com alguns dos meus trabalhos, como eu vou mostrar a seguir, né? E agradecer aí o Museu de Ciências Naturais
de Porto Alegre, por ter nos acolhido, e a Janine Arruda por ser essa simpatia, sempre entusiasta e que vem cheia de energias, nos propondo novos desafios, né, que acarretou aí a mesa de hoje. Só para introduzir um pouquinho para vocês sobre o meu trabalho, eu venho, nos últimos 10 anos, me debruçando muito sobre a paisagem litorânea, aqui do litoral norte do Rio Grande do Sul. Então, tenho um ateliê não só em Porto Alegre, mas na cidade de Osório também. E nessa cidade, então, eu encontro muitas águas, né? 23 lagoas, mais a costa marítima ali, com Atlântida Sul, que pertence ao município. Então, a gente tem uma paisagem muito especial que traz também serra, com a Mata Atlântica, que recobre ainda parte dessa serra, e é uma área aí que é um prato cheio para todos nós, que depois, inclusive, quero comentar de alguns invasores que eu já vi, e com o apoio da Janine já até classifiquei na Lagoa dos Barros, né, alguns invasores, como o mexilhão dourado e outros. Mas, enfim, dentro dessa paisagem, eu trabalho não só com o que eu chamo de inventariar, né, a fauna e flora local, mas também inventariar essa paisagem imaginada pela população. Então, eu faço um cruzamento aí do trabalho científico também com algumas lendas que povoam o imaginário dessa região, né? E a Lagoa dos Barros é rica em diversas lendas. Aqui nessa exposição eu trouxe um exemplo só de um trabalho que eu trago essa questão da lenda da noiva da lagoa, que não sei se vocês conhecem, mas é uma aparição, uma fantasmagoria aí que aparece em noite de lua cheia para quem está transitando, muitas vezes caminhoneiros que estão transitando pelas estradas e acreditam ver, então, essa noiva de branco que sai da lagoa e que, em 1940, teríamos aí um registro real de um crime que acontece e de uma noiva, que é ex-noiva, né, que é lançado, o corpo dessa mulher, vítima de feminicídio, é lançado nessa lagoa e gera toda essa difusão, né, dessa lenda, torna ela mais especial pelo fato de ter um elemento real aí por trás dela. O que eu trouxe aqui essa imagem para vocês? Para ver como os laudos periciais científicos também acabam sendo incorporados para dentro do trabalho. Aqui é uma análise de micro-organismos que estavam ali evidenciados na camisa e que vinham dessas águas, enfim. E aí isso compôs o laudo pericial que eu incluí no trabalho. E aqui eu trouxe para vocês um trabalho que faz parte dessa mesma compilação de travessias por terra, água e ar, né? Que eu fiz na paisagem de Osório, mais especificamente, com o levantamento das águas de cada uma das lagoas. Então, aqui eu chamo de abecedário das lagoas, são 23 letras, 23 lagoas e 23 garrafinhas, trazendo um pouco dessas coletas de cada uma dessas águas. A minha ideia era ir, né, bem dentro de uma perspectiva fenomenológica, que na arte a gente chama assim, que é essa experiência direta da paisagem para então conhecê-la, né, que tem muito a ver com as expedições científicas aí que vocês estão acostumados a fazer. E aqui nesse trabalho eu trago uma instalação com a cartografia dessas lagoas, trazendo uma letrinha para cada uma delas, né, uma nova classificação inventada por mim para cada uma dessas águas, e o que me levou a pedir para a Janine Arruda elementos dos sambaquis da região. Então, aí embaixo da lagoa eu fiz uma espécie de reprodução de um sambaqui, assim, né? Mas uma reprodução artística e não arqueológica, né? Não tem essa questão fidedigna do que seria exatamente um sambaqui, mas eu queria trazer esse elemento para dentro dessa instalação para falar, né, que nosso litoral foi já muito rico em sambaquis, hoje sobrevivem aí praticamente só 2 no município de Capão, e ali limite com Xangri-Lá, né? E que era o meu interesse quando eu cheguei no Jardim Botânico para fazer o trabalho. Então, eu só queria saber de sambaqui, né? Falava para Janine, não tenho nenhum exemplar de sambaqui, e a coleção do Jardim Botânico, para minha infelicidade ou felicidade, porque
indo atrás de uma coisa, a gente descobre muitas outras, né? Não tinha tantos exemplares assim nesse quesito de sambaqui, então acabei modificando meu objeto inicial de pesquisa, né? Que seria enfocado, então, no sambaquis. Aqui, para minha surpresa também, quando eu montei essa instalação, que era para fazer uma reemissão mais alegórica, né, e não científica dos sambaquis, o que eu acabei descobrindo é que no porão do Paço da Prefeitura tem um monte de seres que habitam ali aquele porão, né, e que deixavam suas patinhas registradas na areia. E isso, para as crianças que visitavam a exposição, era um prato cheio. Então, eu queria falar de sambaqui, mas, na verdade, eu acabei fazendo aí uma espécie de brincadeira de detetive e de zoologista, tentando, através das pegadas, descobrir que bichos eram esses, né, que frequentavam a minha exposição sem eu saber, na calada da noite. E a criançada ficava encantada, né, com esse trabalho. Foi o trabalho, sem sombra de dúvida, que mais teve interação e o fascínio, a alegria da criançada que frequentava a exposição, porque elas tentavam adivinhar, até dinossauros em miniatura saiu, né? Eu aqui não vou desmentir, né, esse relato das crianças. Tudo isso impulsionada por documentos históricos, eu tenho isso também no meu trabalho, é a partir dos documentos históricos e de alguns registros de arquivo que eu vou recortando o que é o meu objeto de pesquisa daquele momento, nessa paisagem, né? E aqui, só para trazer para vocês uma expedição realizada em 1906 por Roquete Pinto, tá? Etnógrafo, que tem essa varredura dos sambaquis da região, que hoje já, né, não existem mais, né, tantos pontos aí de sambaquis como em 1906, mas eu estava super entusiasmada com esse documento quando eu busquei Janine para falar de sambaquis. Só para vocês verem como a gente acaba executando, mesmo que não num determinado momento, mas num futuro próximo, os trabalhos que ficam aí pairando na nossa cabeça, acabei que trouxe esse Moçambique, né, essa concha aí, donuts, né, para usar o termo científico de vocês, na minha última publicação, que é um livro que chama Mar de Brincar, né? Um livro que eu faço junto ao GEMARS, que é um grupo de estudos de ONG de Torres, e aqui para vocês verem como funciona esse animalário, o bestiário dessa publicação, que em breve vai ser lançada, era para ter sido lançada ontem, mas a gente acabou adiando porque esse mês de novembro está bem tumultuado para todo mundo, né? Então vocês vão ter oportunidade mais para frente aí de saber das publicações. A distribuição vai ser gratuita para escolas, então é um animalário que funciona seccionado A, B, C, D, né, com todas as letras do alfabeto, cada parte do livro é seccionada e encaixa, um bicho encaixa no outro, formando palavras fantásticas também, né? Então, o dourado encaixando com a concha, que deu a origem a esse bicho esquisito que chama conra, né? Mas que seduz muitas crianças. Aqui, só para falar da minha última exposição, que foi trazendo aí uma compilação de muitas lendas da região e esses elementos aí que passam por terra, água e ar, através da vela, dessa jangada que eu acabei fazendo uma cena de um filme aí, que contei com a colaboração dos moradores locais, trazendo a imagem dessa jangada iluminada, já que temos a lenda na região também de um navio iluminado aí, que aparece também em noites especiais, para quem quiser ver, né? Ou melhor, às vezes a gente não pode querer muito, né? Tem que simplesmente avistar aí nas margens da lagoa para dentro dessa exposição. Aqui, então, falando mais pontualmente da Cultivar e esse enfoque direcionado ao acervo, né, do Museu de Ciências Naturais alocado no Jardim Botânico. Aqui as mãozinhas da Janine Arruda, né, me servindo de modelo para fazer essa composição com as conchas da coleção, né? A minha, como eu não pude selecionar o sambaquis pela inexistência na coleção desse perfil específico que eu estava buscando, eu fui atrás do que me parecia mais lúdico e que teria alguma relação, né, com essa estrutura das mãos ou
ou que parecessem outros bichos, né? Então, eu acabei escolhendo as conchas mais pelo caráter ornamental ou pela relação, por exemplo, depois eu escolho uma concha que é a maior da coleção. Então, tem esse aspecto mais daquelas perguntas, de resgate daquelas perguntas primeiras infantis que a gente faz, né? E aquelas brincadeiras com os bichos esquisitos que a gente encontra quando criança e que depois acaba não se permitindo mais se divertir, brincar com eles, ainda mais sobre a mesa, né, de um cientista, no caso, a mesa da Janine Arruda aí, né, com toda essa classificação por trás super dura, né, e eu tentando aí, de certa forma, enxergar outras coisas dentro dessa classificação inicial, que também não deixa de ser arbitrária, né, que é, enfim, a classificação científica, mas não é a única possível, né, a gente pode também criar certas categorias lúdicas aí dentro dessas coleções. Aqui um pouco do processo, onde eu registrei cada um dos exemplares que eu ia ilustrar, né? E junto comigo, não estava sozinha, nunca trabalho sozinha, né? Estava o Paul Valéry, esse filósofo e poeta francês maravilhoso, que eu recomendo a leitura aí para quem é da malacologia, que vai ter esse texto, O Homem e a Concha, está dentro do Variedades, né? E eu vou ler só um pedacinho para vocês para verem o tamanho desse poeta. Se houvesse uma poesia das maravilhas e das emoções do intelecto, com a qual sonhei durante toda a minha vida, não haveria para ela tema mais deliciosamente excitante a ser escolhido do que a pintura de um espírito solicitado por algumas dessas formações naturais extraordinárias, notadas aqui e ali, ou melhor, que se fazem notar entre tantas coisas de aspecto indiferente e acidental que nos cercam, como um sopro como um som puro ou um sistema melódico de sons puros no meio de ruídos. Assim, um cristal, uma flor, uma concha se destacam da desordem comum do conjunto das coisas sensíveis. Ou seja, como podem ser feitas, né, não por arquitetos, e sim por moluscos, essa concha, né, que parece tão bem arquitetada e que acaba sendo um termo que o Valéry usa e que eu acabo intitulando meus trabalhos depois em função disso, é que emana do molusco, né? Ele não faz nenhum esforço, aquela babinha dele vai, né, construindo essa casa e também esse túmulo, né, de uma maneira natural, né? Então, como se pudesse existir essa inteligência artística, né? Essa artesania que exige uma inteligência aí que para a gente não é alcançada sem ser pela razão e por um pensamento racional que busca ali fazer tijolo por tijolo, né, as nossas próprias casas. Aqui, então, esse trabalho chama Revoada no Céu de Madrepérola, e é uma das aquarelas, né, da maior concha da coleção, e por isso ela foi eleita aí para ser ilustrada, né? E aqui eu provoco, então, vocês a enxergarem essa revoada que acontece nesse céu de madrepérola, porque, afinal de contas, parece que para o molusco o céu pode ser, sim, de madrepérola, né? É diferente do nosso céu. Como se a gente pudesse, aí, de certa forma, exercitar esse olhar do molusco. Aqui outra frase que eu adaptei, enfim, desse lindo poema do Paul Valéry, que é a concha da vida emana líquida, como se a gente pudesse, então, né, nesse momento de quarentena, fechados nas nossas conchas, como era na ocasião aí da produção desses trabalhos, poder ver a vida também emanar desse momento introspectivo, que está todo mundo quietinho na sua concha ou na sua casa. Aqui um registro da exposição que contou, então, com Antônio Augusto, Cecília Tomasi, que é ilustradora botânica, Clayton Ferreira, Clara Coupe, Débora Molizani, Clay Souza, Lilian Goldani, que falou aqui anteriormente, né? Eu mesma, Lorena Steiner, Márcia Rosa, que é a organizadora toda do grupo, Odilza Michelon, Rogério Live, Silvia Live,
que também tem passagem pela ciência, ela astrônoma e ele físico, Vani Foleto, Janine Arruda, que foi a curadora da exposição, né, junto com a Márcia Rosa, para vincular mesmo ciência e arte, Rosana Singer e Josielma Macedo. E aqui eu trago, então, por fim, o trabalho que eu realizei para essa última exposição que fizemos, que chamou Conviver, no Jardim Botânico em meio virtual, né? Ela foi uma simulação virtual, enfim, ela está disponível no site do grupo, né? Também para quem quiser ver mais material, a partir da minha observação desse contexto que é também político, né? Da Fundação Zoobotânica, que estava passando por momentos aí difíceis, e que eu trago para dentro do trabalho essa alegoria aí de uma possível República das Conchas, né? Que foi, esse nome me foi tirado aí de uma ilha meio fictícia nos Estados Unidos, né? Que se propõe a ser uma micro-república aí dentro da ilha. E aqui também trazendo imagens que me são caras, né, e que une aí, então, a história da pintura e que serviu também de inspiração para esse trabalho, vinculando a história da pintura com a própria história da humanidade, através desses resquícios arqueológicos encontrados na caverna de Blombos, na África do Sul, né, que revelam aí objetos de 73 mil anos atrás, com os primeiros pigmentos aí da humanidade, em termos de pintura, em pedras, né, em lascas de pedras acopladas aí, soterradas, na verdade, ao lado de conchas que estão sendo aí classificadas pelos arqueólogos. Partindo um pouco dessa ideia de arqueologia, do que seria essa fundação e como seria o meu acesso a ela, né? Eu resolvi trabalhar com lascas de parede. Por quê? Porque remete ao fragmento, né? Para mim, funciona como uma espécie de arquipélagos também, uma imagem de um arquipélago concha, né? Então, como se fossem micro lugares aí para se habitar, né? E ao mesmo tempo a gente nessa condição de quarentena funcionando como uma espécie de ilhas isoladas uns dos outros, né? E então resolvi trabalhar com lascas de parede. Eu estava na época fazendo um mural num outro espaço, então eu acabei retirando as lascas dessa outra localidade para poder trabalhar sobre essas lascas reais de paredes com uma história, com um tempo, né, com camadas ali de história através da pintura, e fiz então as ilustrações que a Lilian Goldani mostrou também na apresentação dela, né? Aqui está o trabalho dela em frente ao meu, o meu está lá no fundo da parede, né? Trazendo então essas lascas com as ilustrações da coleção de conchas do Jardim Botânico, né? Então eu procurei trabalhar com uma variedade aí ornamental mesmo, com bivalves, com conchas espiraladas, e trouxe um repertório amplo, assim, mais visual mesmo, a escolha para dentro do trabalho, e trazendo essas mãos também, né, como se a gente pudesse aí, de certa forma, acessar essa coleção num momento que está todo mundo ilhado, né? Esse trabalho chamou Micronacionalismo das Conchas, né? Como se cada uma funcionasse como uma espécie de país, né? Isolada uns dos outros, e que dá um certo indício, né? Uma certa noção de varicância aí, ou de isolamento de espécies, né? Que, enfim, que vão se diferenciando por obstáculos e barreiras geográficas, né, com o tempo. E aqui um pouco para ter essa relação também com a mão e com o fazer, né, o quanto essa arquitetura a gente da concha a gente nunca consegue alcançar, né, que é um fazer sem mãos, sem esforço, né, e
sem essa racionalidade por trás das criações, né, e que elas ali também reduzem a essa ideia de espiral e da vida sem tanto esforço, né, uma vida que emana e que não precisa ser tão lapidada. E agora eu vou mostrar, só para finalizar a mesa, os videozinhos animados com o processo de trabalho, né, até chegar a ideia. Eu só não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, peraí. Acho que eu deveria mostrar numa aba, né, Janine? Eu não sei se eu consigo mostrar os arquivos diretamente, vamos ver. Dropbox. Acho que deveria estar numa aba aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês o vídeo, porque eu deixei no meu desktop, achando que ele compartilharia o meu desktop. Tem como eu fazer isso, Janine? Tem, em tese, ele compartilha as janelas que você está no... Abre ele no desktop. Tá, eu preciso abrir, tá, preciso abrir tá. Já está compartilhando o seu desktop com a gente. Aí, ó. Tá, Feito? Estão assistindo? Sim. Janine, tá sem áudio. Ele tem áudio, Lilian? Ele tem áudio, eu não sei por que não tá. Eu tô com o áudio aqui, para mim tá aparecendo, não sei se para vocês. Eu posso colocar no chat também, ao final aqui da minha fala, porque daí vocês veem no YouTube com áudio. Mas eu posso ir comentando em cima, é bem curtinho. Aqui essa ideia de proteção, né, as ameaças externas através da concha, um pouco do processo de trabalho e das pinturas, né, a partir da observação dos moluscos. Aqui a ideia de brincar com elas nas mãos, né? E a ideia da obra a partir, então, desse processo de trabalho que está aí nesse GIF. Aqui é um videozinho também mostrando um pouco desses arquipélagos animados e que, de propósito, tem esse ruído audiovisual também neles, né? E que, a partir dessas paredes, conta um pouco a história da própria pintura, né, e do afresco, enfim. Para quem é da área da pintura, isso vai certamente lembrar dos afrescos italianos e de toda a história da arte, né, a partir da pintura mural, mas também conta um pouquinho, né, da situação toda do Jardim Botânico e dessa história que precisa seguir sendo contada, né? E disponibilizada aí para o grande público. Eu vou agora mostrar novamente só o videozinho da animação, né? Com o processo animado da aquarela, porque sempre costuma ser bem mágico, assim, quando a gente acompanha os processos de criação, né? A partir do estágio aí da pintura. Só me digam se vocês estão conseguindo ver o processo. Sim? Não está compartilhando, Lilian? Não? Espera aí. Ele entrou e saiu. Tá, espera aí que agora eu acho que vai. Foi? Concha. Foi. Que é como começa, né, esse trabalho de observação e de imersão, né, que é quase um trabalho meditativo de observação, de voltar para a aquarela, dar mais uma camada, né, então vejam como começa, né, e como termina o trabalho de observação aqui com as cracas também aparentes, dando uma espécie de vida aí a essa concha inanimada, né.
É isso, gente. Acho que agora a gente já pode abrir para perguntas. Obrigada, Lilian. Obrigada, Lilian. Obrigada, Larissa. Obrigada, Raquel. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Quem quiser abrir o microfone também e fazer a pergunta, fique à vontade. Deixa eu mudar aqui a configuração. Oi, Lilian. Diga. Oi, aqui é o Matheus. Eu gostaria de saber se você vende alguma obra sua, se você faz algum Olha, já trabalho para vamos vender. negociar numa mesa científica. Essa foi realmente uma pergunta que me deixou sem chão aí. Não sei se podemos falar disso aqui, Janine, mas sim, claro, estou brincando contigo. Os trabalhos são comercializados, sim, e eu tenho um site também, acho que eu vou deixar aqui o meu e-mail, né, ao lado, para quem quiser também mais informações, não só de venda de obra, mas qualquer informação, eu estou sempre disponível e muito, adoro compartilhar, né, com vocês o processo de criação, né? E falar um pouquinho dos trabalhos, e sim, eles estão à venda. Assim, só mais uma, a partir de quantos reais? Só mesmo para curiosidade. Aí Melhor você falar depende. direto com a Lilian depois. Eu acho que tamanho das obras, né? Isso, depende do tamanho. Eu agora nem tenho aqui a tabelinha. Normalmente os trabalhos eles funcionam por uma tabelinha de tamanhos, como a Janine comentou. Eu não estou agora com ela aberta aqui, mas a gente pode, por e-mail, eu posso te passar, enfim. Não tem nenhum problema com isso, tá? Tá bom, obrigado. Obrigada eu, Matheus. E surpresa com interesse.